De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, e nesse conteúdo aqui eu quero dividir com vocês algumas informações bem importantes que eu colhi no dia de hoje sobre a situação do goleiro Sérgio Rocher, que foi vaiado com a classificação do Inter diante do Atlético na Copa do Brasil, especialmente pelo lance do segundo gol do Atlético, né, que ele fica esperando a bola ali, a bola quica, o jogador do Atlético antecipa, faz o gol e aí vai em cima do Rocher. Quando ele pegava na bola para cobrar algum tiro de meta, para fazer um passe no sistema defensivo, era muito vaiado pelos torcedores. O Paulo Pesolano falou sobre isso e eu quero dar mais detalhes dos bastidores em relação a essa situação. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like aí, você sabe o que tem que fazer para dar aquela moral pro canal, beleza? Vamos começar esse vídeo recuperando um pouquinho os fatos, né? O Rocher volta no jogo contra o Coritiba. Volta contra o Coritiba, ele falha no segundo gol do Coritiba, no gol do Rodrigo Moledo. E eu preciso dizer aqui, nunca é demais, né? Mas eu sempre digo. As opiniões desse vídeo aqui não são as minhas, são as opiniões das fontes com quem a gente conversa, porque são opiniões de quem realmente importa, né? De quem vai tomar uma decisão ou não, de quem está dentro de um vestiário, de quem está dentro da direção, enfim. Para posicionar vocês sempre aqui dos conteúdos dos vídeos, tá? A sua opinião importa, a minha não, a sua importa, aqui no campo dos comentários. E a opinião das fontes que eu passo a partir de agora para vocês. Digo que houve uma falha no lance do Rocher no gol do Coritiba, no gol do Moledo, porque isso é admitido dentro do Inter, tá? Já começo falando sobre isso aí. Ele joga contra o Coritiba e joga contra o Atlético e tem a falha também no segundo gol, no gol do Ian Lucas, da equipe mineira. O Rocher, ele hoje não é mais um titular unânime dentro do Inter. Ou seja, a primeira informação que eu trago para vocês é essa. Existe uma divisão no vestiário sobre o Rocher ser titular ou não ser titular. O que é uma divisão no vestiário? Tem gente que acredita que o Rocher deveria ser titular porque é um líder, porque é um goleiro com Copa do Mundo no currículo, porque é um jogador que tem personalidade, que é uma voz importante, que tem um status, né, uma estatura de currículo e tudo mais, mesmo que ele não esteja atravessando a melhor fase. E tem quem pense que o Rocher não está no seu melhor momento e por isso o Antony poderia ter uma sequência. Preciso pontuar para vocês aqui, tá? Conversei com várias pessoas e estou trazendo relatos do vestiário do Inter para vocês, tá? Isso é importante destacar aqui. Além de o Rocher não ter mais a sua titularidade como unanimidade, tem gente dentro do vestiário que já não acredita mais que o Rocher devesse ser o titular. Isto não significa, eu não tenho como dizer para vocês que o Rocher vai ou não sair do time para o jogo contra o Vasco, tá? Eu não tenho informação sobre isso. Eu não tenho uma confirmação de que o Pesolano mantém ou tira o Rocher do time para o jogo do final de semana. Mas ele já não é mais unanimidade. Além disso, por que ele não é mais unanimidade? Porque um dos pontos importantes é, antes do jogo contra o Coritiba, o Rocher teve 2 treinos. Ele se recuperou da lesão, teve 2 treinos e voltou para o jogo contra o Coritiba imediatamente no gol e tudo mais. O Rocher, essa informação, tá, que eu vou dividir a partir de agora, ela não é de hoje, mas ela é um diagnóstico de gente de dentro do Inter também sobre o Rocher como goleiro. O Rocher não é um goleiro técnico. Se for comparar ele com outros goleiros brasileiros, tecnicamente, execução de fundamento, tem outros goleiros melhores que o Rocher. Mas o Rocher sempre compensou na questão física e na questão mental. No jogo grande, lá no jogo contra o River, ele decide, ele aparece. Em tese, né? Ele decide, ele aparece. No 1 contra um atacante, ele talvez não faça o movimento perfeito, mas ele vai se jogar como talvez outro goleiro não se jogue. Ele vai de cabeça na bola, ele vai tentar decidir. E isso, muitas vezes, resulta em eficiência, em defender uma bola. Isso é um ponto importante, tá? Recuperar essa informação que eu trouxe aqui é importante porque, a partir do momento em que o Rocher não é o goleiro super técnico, que ele é um goleiro muito mais físico e mental,
No momento em que, reconhecidamente, a gente ouve das pessoas do Inter que existe sim um diagnóstico de que o Rocher não está no seu melhor momento físico, que para algumas pessoas dentro do vestiário do Inter o Rocher voltou antes do tempo, que ele poderia ter dado um pouquinho mais de lastro ali de trabalho físico e técnico com bola para voltar a jogar, e isso não aconteceu porque ele só fez 2 treinos, o Rocher não está no seu melhor momento fisicamente falando. Ele vem de 3 anos aí praticamente com pouquíssimos jogos, né? Com muito mais tempo lesionado. Lesão na costela, que não foi bem curada porque ele teve que jogar, porque o Eduardo Cudê não confiava nos outros goleiros. Uma lesão no joelho muito, muito acentuada com a participação dele na Copa América. O relato é de que ele veio bastante comprometido já, com o joelho bem ruim mesmo, e aí ele precisou parar, ele teve que fazer aquele tratamento todo. Lesão na mão, que foi a lesão que tirou ele do ano passado um bom período de tempo, e foi uma lesão que foi uma das que atrapalhou muito ele em sequência de trabalho, em confiança depois de voltar a jogar. Enfim, anos bastante turbulentos aí para até uma confiança do Rocher, né? Mas especialmente na parte física. No momento em que ele não tem isso afiado, o físico, a explosão, a capacidade de muitas vezes compensar o que não é técnica no físico, em outras valências, quando ele não tem isso afiado, isso obviamente baixa o nível de jogo dele. Além disso, tem uma questão mental, tá? O que uma pessoa me disse, uma das pessoas com quem eu conversei, é que o Rocher tá contra o relógio em relação à Copa do Mundo. Por quê? Ele se machuca, faltando pouco mais de um mês para a Copa, volta já pensando, cara, tenho que jogar a Copa, vou me recuperar para jogar a Copa. Aí ele, 2 treinos depois, volta para jogar com o Coritiba, falha. Há quem entenda que ele falhou nos 2 gols, inclusive. Ele falha. Aí, vou me recuperar contra o Atlético, ele falha de novo. Então existe uma carga em cima disso. Pensando exclusivamente em Copa do Mundo. Até porque na imprensa uruguaia tem quem diga que a titularidade do Rocher está ameaçada pelo Muslera, que é um goleiro que, reconhecidamente por várias pessoas, por goleiros, por preparadores de goleiros, é um cara mais técnico que o Rocher. Mas tem 40 e poucos anos, está na fase final da carreira, numa fase descendente. Então o assunto Copa do Mundo é um peso hoje, é algo que o Rocher está contra o relógio para mostrar a sua melhor versão e ser titular numa Copa do Mundo. Rapidamente, o assunto Copa do Mundo interessa para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta. E se você está assistindo esse vídeo, você sabe que a Minimal Club é parceira aqui do canal e pode te levar para a Copa do Mundo. A partir de hoje, 13 de maio, as compras feitas acima de R$700 no site da Minimal Club te dão um voucher para concorrer a passagem aérea, hospedagem e ingresso, tudo na faixa, na conta da Minimal Club, para assistir Brasil e Escócia na Copa do Mundo no dia 24 de junho. Essa promoção vai até o dia 5 de junho, no dia 6 tem o sorteio, e se você está assistindo aqui o canal, sabe que o cupom FLORES pode fazer esses R$700 render mais, porque ele vai te dar desconto no site. Eu indico as camisas básicas de algodão egípcio, que não encolhem, não vão desbotar, não vão dar bolinha quando lavar, e, além disso, valorizam o corpo masculino. E essa overshirt aqui também que eu estou usando, que é espetacular. Vai lá no site da Minimal Club, aqui na descrição tem o link, usa o cupom FLORES e participa dessa promoção bem bacana aí. Eu não sei se o Rocher vai usar a Minimal Club para ir para a Copa do Mundo, né? Mas ele provavelmente vai para jogar, só que resta saber se ele vai ser titular ou não. E isso é uma pulga que está atrás da orelha dele, e pelo que eu ouvi, é algo que tem sido um fator importante aí nessa questão mental do Rocher. Para fechar esse vídeo com informações do Rocher, eu preciso colocar aqui um ponto que me foi passado, de que ele não tem reclamado, tá, de algum tipo de dor, de alguma limitação física, ele não tem nenhum tipo de condição clínica, médica que o esteja atrapalhando de jogar. Tá? O fato de eu dizer que ele não está na melhor condição física não quer dizer que ele tem alguma dor, que ele tem alguma limitação. Ele está readquirindo esse ritmo, ele está readquirindo essa melhor forma,
que para muita gente dentro do Inter ela não vai ser alcançada mais. O ano de 2023, aquele jogo contra o River, por exemplo, é difícil que ele faça, para muita gente dentro do Inter, pela janela de lesões que ele teve nos últimos anos. Mas sobre especificamente o gol sofrido contra o Atlético, o que eu ouvi é que o Rocher falou no vestiário sobre desatenção. E isso foi algo que o Pesolano disse na entrevista coletiva, para não justificar o erro do Rocher, para falar do Inter como um todo, que o Inter tem que estar 100% concentrado, que se ele está 99% essas coisas não acontecem. Tá? Mas o Rocher também falou sobre isso, sobre desatenção. E eu ouvi um relato que eu vou dividir com vocês agora para fechar o vídeo, que eu até deixei por último porque muita gente vai pensar, pô, mas vai botar a culpa na grama e tal. O gramado do Beira-Rio foi trocado, foi plantada a grama de inverno. E ela não vingou ainda, ela não cresceu como deveria. Ou como ela vai crescer ainda. E a grama de verão já está bem seca, porque está fazendo muito frio no Rio Grande do Sul. Então o gramado do Beira-Rio não está o ideal ainda para quem joga. Ele está muito bom, mas ele não está o ideal ainda. Ele está prendendo um pouco mais a bola do que deveria, do que é o natural do Inter, inclusive, do Beira-Rio. E os jogadores reclamaram que os passes estavam sendo prejudicados, porque os jogadores estão acostumados a jogar no Beira-Rio com a velocidade da bola. E como a grama está um pouquinho diferente nesse momento, até crescer parelhinho a grama de inverno, o passe que o cara dá segura um pouco mais a bola. E pelo que eu ouvi, os jogadores falaram sobre isso, reclamaram disso, né, pontuaram isso, e o Rocher também, ele colocou isso, falando sobre o gol depois do jogo, que ele imaginou que a bola, ao quicar ali na frente dele, teria mais velocidade. E aí ele esperou. E quando ele esperou, o atacante adiantou e botou a bola para dentro do gol. Deixei por último isso, porque eu sei que esse é o tipo de informação que a gente dá e alguém fala, pô, mas vai botar a culpa na grama e tal. Enfim, a gente ouve a informação e eu transmito aqui para vocês. E um detalhe também sobre o gol. O Rocher tomou 2 pancadas em dois movimentos que ele fez na costela antes desse lance do gol. Então uma pessoa me alertou, olha, talvez ele não tenha ido justamente por isso. Essa pessoa não tinha um relato do Rocher dizendo, olha, eu não fui na bola porque eu não... Não é isso, tá? Mas essa pessoa me alertou, ó, se tu prestar atenção, ele sofre 2 choques ali que podem ter sido importantes para que ele não tenha saído naquela bola, com o jogo já resolvido, e tenha resolvido esperar para que a bola quicasse e ele pegasse a bola nas mãos, porque ele não faz nenhum movimento de antecipar, né? Ele está esperando ali, e isso acabou gerando o gol do Atlético, também porque a bola, né, não correu talvez na velocidade que o Rocher esperasse ali na questão da grama, mas ele, né, falou sobre desatenção, enfim, ele não se eximiu da culpa e todo mundo no Inter reconhece isso e muita gente dentro do vestiário diz, olha, ele não tá bem, a gente não é cego, a gente tá vendo e é uma escolha do Pesolano mantê-lo como titular, pelo menos até o Atlético. Não tenho informação sobre o jogo contra o Vasco. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu queria deixar todos os detalhes aqui, não queria que nenhuma informação ficasse mal explicada, porque eu sei que vai gerar alguns recortes aí já viu, né? Então, quem assistiu o conteúdo inteiro do vídeo, eu falei tudo bem explicadinho para vocês aqui no canal. Deixa o teu like, deixa um comentário aqui bem importante sobre essa situação. Fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui também. Valeu?